Roberta Páffaro, para moderar aqui a mesa redonda. Seja bem-vinda, Roberta. Muito obrigada, Pri. Somos amigas de longa data, é um prazer estar aqui, um prazer estar contigo aí, que a gente sabe que está acessando de diversas regiões do Brasil e até fora do Brasil. Um orgulho muito grande estar aqui e uma emoção também, já que a gente teve que adaptar todo esse novo formato e é muito emocionante. É Obrigada. emocionante, obrigada. E a gente que já se cruzou desde o início da carreira de jornalismo, né? E agora ter esse privilégio de estar no 5º Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. Você já à frente sempre, eu te admiro muito e fico orgulhosa. E a gente fica até um pouquinho mais calma de ter uma amiga assim por perto. Tenho várias já por aqui, então hoje eu tô até mais relaxada, viu? Não, você é maravilhosa, Pri. Vamos também convidar para se juntar aqui a Roberta Páffaro, a diretora do segmento agronegócio da Sênior, Cíntia Leitão. Por favor, Cíntia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada, Pri, obrigada, Roberta. É uma satisfação estar aqui com vocês, discutir esse tema tão importante. Muito obrigada, por favor. E claro, a gente vai colocar também aqui o presidente da Yara Brasil. Vamos colocar um homem, Olaf Hectoen. Por favor, Olaf. Bom dia, obrigado. E olha, a gente também vai ter participação online, tá? Com a Adriana Carvalho, diretora associada de Diversidade e Inclusão, Cone Sul da América Latina da EY. Rodrigo Santos, head da divisão Crop Science da Bayer para a América Latina. Aline Dota, psicóloga, mestre e especialista em gestão de pessoas. Então, vou deixar agora essa nave espacial, como disse o Tejon, para você comandar, tá bom, Páffaro? Daqui a pouco eu volto. Tranquilo, vamos tocando. Sucesso, sucesso, Páffaro. Vamos tocar juntos, não é? Gente, eu estou muito feliz, realmente honrada de participar desse 5º Congresso, dessa versão super especial, preparada com muito carinho por toda a equipe do Transamérica, da Biomarketing. Então, realmente, eu estou muito feliz mesmo. E principalmente para falar de um assunto tão importante, porque a gente não pensa muito nessa questão de eles por elas, né? Esse movimento da ONU, que foi fundado lá em 2014, começou em 2014, era para ter uma solidariedade com relação aos direitos das mulheres. Mas solidariedade, em que sentido, não é? E se a gente parar para pensar, não sei se vocês se lembram, lá em 2017, a ABAG lançou uma pesquisa sobre a participação das mulheres do agro. E lá, nessa pesquisa, apontou que quase 70% das mulheres do campo se sentiam que tinham uma participação menor do que o homem no seu dia a dia. E aí também o IBGE, na mesma época, eles lançaram também uma outra pesquisa, uma pesquisa muito interessante, em que eles falaram que a cada 10 líderes de propriedades rurais, 9 eram homens e somente uma era mulher. Então, aí é que a gente traz de novo a importância desse eles por elas, que é essa maneira de envolver esses homens, esses meninos, e realmente trazê-los para perto da gente e agregar, em vencer essas barreiras culturais e sociais que a gente vê pela frente, não é? Sempre muitos mitos, muito preconceito. Então, como a gente vencer isso, né? Às vezes é até difícil para a gente mesmo falar sobre o assunto. Então, eu gostaria de começar dando voz aos homens deste painel. Então, eu gostaria de perguntar agora para o Olaf e o Rodrigo, de que maneira vocês enxergam essa participação das mulheres dentro da empresa de vocês, numa questão mais um olhar corporativo, e como também as empresas que vocês representam têm atividades para incentivar essa diversidade dentro do ambiente de vocês. Por favor, Olaf, um prazer. Muito obrigado, Roberta. Obrigado pelo convite. Com uma intenção bem clara que Yara tem patrocinado o Congresso durante 4 anos. Precisamos ajudar a abrir as portas, porque é verdade que, como você disse, hoje temos uma participação menor de mulheres também na nossa empresa, e não deve ser assim. Porque sabemos que as profissionais, temos tão bons profissionais, mulheres como homens. Sabemos também, no campo, temos muito bons profissionais.
E sabemos também, eu tenho publicado no LinkedIn um artigo que fala dos países e como tem enfrentado essa crise de pandemia agora. Muitos dos países que melhor têm reagido são liderados por mulheres, justamente. Então, nós precisamos, como empresa, das mulheres para poder ter as ideias, para poder encontrar as soluções, para poder crescer como empresa, ser uma empresa inovadora. É bem seguro que em algumas coisas as mulheres são melhores que os homens, para algumas coisas. Em outras coisas, os homens também têm capacidades maiores, talvez. E quando juntamos os dois, é quando podemos ter um resultado importante. E para a Yara é muito importante poder ser a melhor empresa que podemos ser. Então, precisamos das mulheres, mas precisamos também ajudar a abrir essas portas. E por isso temos programas dedicados a isso. Porque é verdade que hoje a balança não é como queremos que seja. Obrigada, Olaf. Rodrigo, por favor, se puder pontuar aí realmente essa participação da mulher dentro da Bayer e também as atividades da empresa para realmente contribuir para o crescimento da diversidade. Bem-vindo. Ou qualquer outras particularidades, a gente fez compromissos na Bayer, né? Nós fizemos um compromisso com os princípios de empoderamento da mulher da ONU, do He4She também, e tem uma etapa que nós concluímos aqui que foi muito importante, né? Que eu recomendo sempre para as empresas fazerem. A gente fez um treinamento com todos os líderes da organização
sobre vieses inconscientes. Porque muitas vezes o que você ouve dos homens é: olha, puxa vida, mas eu não vejo diferença entre homens e mulheres, são as mesmas oportunidades. E não é verdade, não se tem as mesmas oportunidades. Muitas vezes os vieses inconscientes são muito importantes. Eu acho que o exemplo mais clássico, para mim, que é um exemplo muito marcante, para quem acredita que a igualdade de oportunidade existe, é da Orquestra de Berlim. Os maestros, eles faziam seleção de músicos e, por coincidência, tinha 90% dos selecionados eram homens. Até que um dia esses maestros decidiram colocar um tampão e eles não conseguiam ver quem estava tocando o instrumento. Eles não conseguiam ver quem estava tocando o instrumento e selecionavam sem ver as pessoas. Só com essa ação, a seleção ficou praticamente 50 e 50 entre homens e mulheres. Ou seja, são vieses inconscientes, preconceitos que a gente tem, que a gente nem percebe muitas vezes. Isso, falei da orquestra, mas isso se aplica na seleção de um candidato ou uma candidata para entrar na Bayer, na promoção de um profissional para gestor, no desenvolvimento de um outro profissional. Então, esse treinamento de vieses inconscientes foi muito importante, a gente fez com todos os líderes para que a gente tenha consciência disso e possa atuar. E eu acho que um outro exemplo também é que todas as nossas ações de seleção de pessoas, de desenvolvimento de pessoas, de promoção de pessoas, de uma maneira muito consciente, a gente está buscando a equidade e buscando trazer oportunidades iguais, né? Porque eu sempre ouço das mulheres aqui da Bayer que a gente está buscando, que elas gostariam de ter a igualdade de oportunidade, porque daí para frente as coisas vão acontecer. E felizmente esse ano, né, a Malu, que é a presidente da Bayer aqui no Brasil, né, a primeira mulher presidente da Bayer no Brasil, ela participou do congresso, que eu acho que é um exemplo do caminho que a gente está trilhando, mas tem um caminho longo ainda pela frente para falar. Então, muito prazer de estar aqui, de dar um pouco desses primeiros pequenos exemplos, mas muito ansioso de participar do debate e ouvir todos aqui. Obrigado, Roberta. Obrigada, Rodrigo. Apenas para reforçar, quando você começou a falar, a gente teve um probleminha no áudio, então se você quiser complementar alguma coisa no começo da sua participação, senão a gente volta e a gente vai continuar conversando aqui. Parabéns por todas essas iniciativas, porque realmente o exemplo da orquestra foi maravilhoso. A gente realmente acredita que tem que humanizar o agro. Eu sempre falo de humanizar o agro, mas humanizar no sentido de realmente ter essas oportunidades. E eu gostaria agora de convidar a Adriana para participar com a gente. A Adriana é minha amiga, admiro demais o trabalho dela, já a conheço desde a ONU, quando ela estava desenvolvendo um trabalho incrível na ONU Mulheres aqui do Brasil, e agora ela é diretora realmente da Ernst Young de diversidade. Então, como que é ser uma diretora de diversidade? Adriana, você acredita que isso é um avanço? Realmente, você enxerga um avanço no Brasil dessa participação da mulher no cenário geral, não só do agro? Roberta, é um prazer estar aqui com você e com todos os colegas. É muito bom ver esse painel, é muito bom ver aqui nós mulheres e homens debatendo sobre o assunto. Então, acho que assim, a gente tem duas perspectivas, tá? O Brasil como um todo, ou o mundo como um todo, e esse núcleo de empresas onde a gente tem a UI, onde eu estou hoje, a Bayer, a Yara, né? Que são empresas realmente comprometidas com o assunto, que estão aí fazendo seus avanços. Então, quando eu olho esse núcleo de empresas, os avanços estão acontecendo, né? E estão indo um pouco mais rápido do que o mundo em geral. Quando a gente olha o mundo, acho que também tem duas dimensões. Se eu pensar na época da minha avó para cá, o mundo avançou bastante, né? Então, a gente vota, a gente não precisa de autorização do marido para trabalhar, a gente pode abrir conta bancária, né? Então, graças a Deus, o mundo avançou muito. Só que quando a gente olha as duas últimas décadas, a gente tem alguns números estagnados, né? Então, por exemplo, a participação econômica da mulher, né? Economicamente ativa. Mulheres são, ao redor do mundo, 20 pontos percentuais menos economicamente ativa do que os homens, né? No Brasil, pela primeira vez, saiu uma reportagem grande no Estadão esse fim de semana, mostrando que as mulheres caíram de 50% da população de mulheres que são economicamente ativas. Então, no desemprego, todo mundo sofre, mas as mulheres negras no Brasil sofrem mais. E o índice de desemprego entre elas agora na pandemia foi maior do que entre eles, né? Então, a gente tem aí vários números que ficam. Por exemplo, as mulheres estudam mais
do que os homens em 100 países ao redor do mundo. As mulheres em agronomia hoje, se não estou equivocada, estão em 51% no Brasil. A gente tem carreiras, mesmo como agronomia, que fizeram diferença. Mas quando eu olho as engenharias, as ciências de computação, a realidade é um pouco parada nos últimos 2 décadas, né? Nos Estados Unidos, na verdade, até diminuiu mulheres em ciências da computação. Engenharia no Brasil, a gente tem esse número ao redor de 30% estagnado nos últimos 15 anos, né? Então, acho que a grande provocação é como a gente vai andar para frente, mas nesse tipo de assunto, que é um assunto complexo, da sociedade como um todo, a gente anda 3 passos para frente, volta 2 passos para trás, anda para frente de novo, e o convite é para a gente andar mais rápido para frente, né? Então, acho que a humanidade tem muita coisa para melhorar e a gente precisa andar mais rápido. Mais rápido na inovação, na melhoria das economias, né? É também aproveitar a força de todo mundo, é ter todo mundo aí contribuindo. A gente sabe que times diversos inovam mais, gerem melhor os riscos. Países com menos desigualdade são mais pacíficos, mais democráticos, crescem mais. Então, assim, você tem uma série de correlações positivas e o mundo precisa mudar. A pandemia mesmo é um convite para a gente repensar uma série de coisas, né? Em empresas como a UI, a gente tem realmente aí o fato de que tem posições como a minha hoje, de diretora de diversidade e inclusão, olhando a questão não só das mulheres, mas das pessoas negras, pessoas com deficiências, pessoas LGBTI+, é uma demonstração desse avanço. 10 anos atrás, quase não haviam posições dedicadas para esse assunto. A maioria das empresas dividia esse assunto com ou só o grupo de afinidade, que era voluntário, ou só com outra pessoa que tinha alguma coisa mais isso, né? Então, a gente vê as empresas grandes avançando, assim, como a UI. No último ano, a gente mais do que dobrou o número de promoções de mulheres, né? A gente colocou meta para atingir 30% de mulheres no nível de sociedade para 2025, né? Então, a gente vê um progresso muito grande. O número de empresas que estão comprometidas com esse assunto, né? Quando eu penso na plataforma da ONU Mulheres, que é a UI, a IARA e que a signatárias, cresceu de 58 em 2014 para 430 agora. Mas o que são 430 empresas nesse Brasil enorme, né? Do agro mesmo, a gente tem poucas empresas. Então, assim, a gente precisa que muito mais empresas participem. Eu acho que as grandes, como nós, UI, Bayer, IARA, a gente tem uma obrigação com a nossa cadeia de valor enorme. Como que a gente traz mais gente para essa conversa. E é isso, eu falo muito, se deixar eu vou ficar aqui para sempre. Só uma última coisa para ficar. Eu dei muitas estatísticas de coisas ruins para as mulheres, mas eu acho que essa sociedade desigual ela tem efeito nos homens também. Tá? Por exemplo, a taxa de suicídio entre homens é quase 4 vezes maior do que mulheres. E muitos homens ainda são educados para não lidar com as suas emoções, né? Para não chorar, para não colocar para fora. O índice de violência entre os homens é muito maior do que entre as mulheres. Então, os homens matam a si próprios, matam os outros e matam as mulheres. A violência doméstica também é um problema. Então, esse mundo melhor, ele vai ser melhor para todo mundo, para os homens e para as mulheres. É isso. Sem dúvida, Adriana, muito obrigada. Realmente, é como o Olaf mencionou antes, né? É como a gente se complementa e como juntos podemos ir muito mais longe, não é verdade? E eu acho que o meio corporativo também tem que olhar para isso, o campo está olhando para isso. Eu viajo bastante, converso com muitas mulheres, e muitas mulheres agora estão liderando fazendas. Eu fico muito feliz com isso, eu fico muito feliz quando eu encontro no meu meio, que é o agro fora da porteira, mulheres que estão trabalhando no mercado e que têm uma posição interessante, que têm uma posição acima de gerência. Porque quando a gente vê, tem muitos analistas, tem pessoas no marketing, mulheres porque elas se comunicam bem, não é? A gente se comunica, a gente tem uma visão periférica. Então, realmente, como trazer também a mulher para dentro dessas empresas, das corporações, do agro, não é? Que realmente é uma área majoritariamente masculina. Cíntia, contigo, eu gostaria, por favor, que você explicasse para a gente um pouquinho o seu trabalho dentro da Sênior e como que você enxerga essa cooperação entre homens e mulheres, e como isso se tem algum avanço nesse sentido para você.
Pessoal, bom dia. Eu tenho aqui uma experiência sistêmica, pode-se assim afirmar, no agronegócio, né? Eu queria falar um pouquinho, uma introdução sobre a minha carreira. Hoje eu estou em tecnologia, mas em 20 anos de carreira, aí, 18 deles são de agronegócio. Então, assim, 2 ambientes masculinos, na essência. Então, é muito curioso o que eu vivo hoje. Eu acho que eu vou falar um pouco do que eu vi e vivi em insumos, fertilizantes, trades e agora em tecnologia. De fato, há uma mudança muito grande da mulher, muito além de gênero ou do feminino, vamos dizer, dentro das organizações, a questão das políticas, dos códigos de conduta, muito discurso também. Então, assim, mas quando a gente olha a diversidade em si, a gente tem um longo caminho a ser percorrido. Apesar de até o Tejon, a semana passada, num fórum com a gente, falou muito bem, cuidado para a gente não ficar com o olhar fixo no retrovisor, porque muita coisa andou para frente, como diz a Adriana mesmo. A gente tem dados positivos, mas uma longa jornada aí pela frente. Números que eu tenho de mulheres em tecnologia representam 18%, que é muito similar ao percentual das mulheres dentro do agronegócio. Mas quando a gente olha outras áreas, como a Roberta perguntou, medicina, já são 90% das mulheres no mundo ocupando cadeiras em faculdades de medicina. Então, a gente tem aí um grande desafio. A mulher, na prática, pelo que eu percebo de vivência mesmo, ela precisa estar melhor preparada. Como o Rodrigo bem falou, existem vieses inconscientes ainda dentro das organizações, por mais que a gente redija excelentes políticas, no dia a dia, na prática hierárquica, ainda há um certo descolamento. Então, esse é um ponto de atenção para nós, como lideranças de empresas que valorizam a inclusão, né? A Sênior, a gente tem um trabalho muito forte, a gente se orgulha nisso. Agronegócio, para uma empresa de tecnologia, é algo desafiador, e a gente tem orgulho aí de ter muitas mulheres no nosso time. Então, assim, como é que a gente transfere essa questão do diferente, né? O diferente soma, porque pensar igual não leva a gente a dar um passo para frente, a andar diferente. Eu tenho a oportunidade de estar estudando na Universidade de Chicago, até para complementar um dado que a Adriana trouxe dos Estados Unidos. Me deixa muito feliz, Adriana, porque eu estou estudando inteligência artificial, machine learning, data science, que são questões muito técnicas, apesar de eu não ter formação em ciências da computação. E tudo que se discute lá, que de nada vai adiantar se ter algoritmos e modelos de machine learning que extraiam dados para a tomada de decisão, se a gente não tiver um casamento com a humanidade. O que eles querem dizer com isso? Um bom cientista de dados precisa entender de humanas, de pessoas, das relações, de saber ouvir. Então, tem uma defesa muito grande vindo aí pela frente do papel da diversidade dentro de ciência de dados, fazendo aí uma analogia entre tecnologia e agronegócio. Eu acho que a gente tem um belo caminho pela frente, todos nós aqui empenhados, as nossas organizações, eu acho que a gente consegue fazer aí a diferença no nosso universo. Obrigada. Obrigada, Cíntia. Na verdade, a gente não é número, né? Novamente, a gente tem que pensar que não somos números, somos pessoas. E falando em pessoas, a gente tem a Aline Dota, que está aqui com a gente, que é psicóloga e também trabalha com gestão de pessoas. Aline, qual que é esse desafio? Como que o homem ele pode contribuir realmente para esse crescimento profissional e pessoal da mulher? Por favor. Bem-vinda. Bom dia a todos. É uma grande honra estar aqui com vocês, visto que fiz o caminho contrário de muitas realidades. Saí da cidade para vir morar no campo. Trabalho nas maiores escolas de educação de executivos do nosso país e decidi vir morar no campo. Então, eu tenho muito amor pelo agronegócio. Já fazem 18 anos que eu trabalho desenvolvendo pessoas nas organizações. E respondendo a sua pergunta, Roberto, então, sobre a ótica da inteligência emocional, que une os conhecimentos da psicologia, que nos vê enquanto indivíduo, e da neurociência, que nos vê enquanto espécie, eu acredito que é aprender a reconhecer. Porque não somos educados a reconhecer nem as nossas emoções, nem os nossos sentimentos, nem os nossos comportamentos. Quem dirá o do outro? Então, eu acredito que essa relação homem-mulher passa pelo reconhecimento das potencialidades individuais. Não somos melhores nem piores, temos potencialidades diferentes. Assim como na propriedade rural, as gerações, né,
nas organizações, nas cooperativas. Olhar a geração antiga como uma fonte de aprendizado e que a geração antiga possa olhar a geração mais nova como uma fonte de inovação. Então, pensando dessa forma, eu escolhi 3 pontos principais para que possa contribuir, então, nesse reconhecimento. E o primeiro dele é prestar atenção, porque vivemos num mundo altamente distraidor, o que nos impede de prestarmos atenção na nossa realidade, nas pessoas e nos seus comportamentos e potencialidades. O segundo ponto é acreditar, sim, que temos forças, virtudes, talentos. E o terceiro é ter a intenção, porque eu acredito que a intenção muda tudo. Nesses 18 anos trabalhando com pessoas nas organizações e mulheres especificamente, né, eu percebi que muitas vezes o que precisamos é de alguém que tenha a verdadeira intenção de contribuir com o nosso crescimento. É ter alguém que tenha a intenção de mostrar o quanto somos capazes de ir além. Muito obrigada, Aline. A gente vai voltar a falar sobre isso. Rodrigo, por favor, eu gostaria que você começasse a sua apresentação, o comecinho outra vez, porque cortou, a gente teve um probleminha no áudio, mas até complementando o que a Aline disse, realmente, de prestar atenção e estender a mão, né? Realmente, e parabéns à Bayer, que agora com a Malu, incrível, a gente fica muito feliz, a gente se sente também representada. Então, por favor, Rodrigo, se você puder se apresentar novamente, que cortou o áudio no comecinho. Legal, Roberta. Eu espero que você esteja me ouvindo bem agora. Estou. Que bom. Eu me recordei na abertura, Roberta, de um ponto que você comentou, né, quando você falou da campanha do He for She, e legal de ter um painel tão diverso como esse, né, de ter mulheres e homens discutindo sobre a equidade de gênero. É importante que todo mundo participe. A Emma Watson, né, lá em 2014, quando ela faz o lançamento da campanha do He for She, e aí fica uma dica para todo mundo que está nos assistindo, quem não teve a oportunidade de assistir esse vídeo ainda, né, da Emma Watson na campanha de He for She, 13 minutos, um vídeo muito interessante para você compartilhar, inclusive, com seus amigos e amigas. Ela fala sobre a importância dos homens e meninos participarem da discussão da equidade de gêneros, né? E ela faz um convite para que nós, homens, participemos não somente da conversa, do debate, mas com ações concretas também, né? Eu aceitei esse convite há esse tempo atrás, eu sou signatário do He for She, além da Bayer também sei, evidentemente, e tem sido uma jornada incrível de aprendizado, né? Eu comentei aqui no final, eu acho que vocês ouviram sobre os vieses inconscientes, depois a Cíntia reforçou esse ponto, foi um aprendizado incrível para nós. A gente tem vivido essa jornada na Bayer, a gente tem muito orgulho do que a gente fez até agora, mas também a gente reconhece que tem um caminho muito longo pela frente. Assim como a Adriana comentou, nós trabalhamos nas 5 dimensões, nós trabalhamos com diversidade de gênero, de raças, que o Brasil está extremamente atrasado. É incrível o desafio que nós temos aqui, sobre LGBTQI+, sobre pessoas com deficiências e gerações também, né? E uma série de ações, né, para que a gente faça ações concretas são importantes. Mas eu também quero reforçar aquele ponto que a Adriana comentou. Se você olhar hoje, né, um dado de Stanford que acabou de ser divulgado, mostrou que das 100 maiores empresas do mundo, 93% delas são lideradas por homens, 7% por mulheres, né? Então, ainda nas posições de lideranças, a gente tem uma distância muito significativa. Se você colocar o componente raças nesses números, ainda fica pior, né? E eu acho que todo mundo aqui que está trabalhando isso, por que desse tema, né? Por que a gente está discutindo isso? Na Bayer, a gente acredita que essa diversidade e a inclusão, ela traz melhores resultados, ela traz um ambiente mais criativo para lidar com os problemas complexos, ela traz um ambiente de trabalho melhor, onde as pessoas podem ser elas mesmas no dia a dia, entregar o seu melhor para a organização, para o teu trabalho, e por fim, porque tem os nossos valores também, né? Então, essa é uma jornada muito importante, é uma jornada de aprendizado. É fundamental que as pessoas que estejam nos ouvindo entendam o seguinte: nós precisamos investir tempo nisso, aprender, estudar sobre o tema, porque a velocidade que nós temos hoje, ela levaria mais de 70, 80 anos para que a gente tenha uma equidade de gêneros adequada. Nós precisamos acelerar esse processo. Então, reconhecer alguns avanços, sem dúvida nenhuma, mas acelerar esse processo, né? Para que a gente tenha uma sociedade mais justa, uma sociedade mais inclusiva, para que todos nós nos beneficiemos, como a Adriana também comentou um dado muito importante, né? Para que nós, homens, também
vivemos a plenitude dessa equidade, que eu acho que é fundamental. Então, obrigado, Roberta, pela oportunidade de recolocar essa primeira observação e bom participar de um painel tão diverso como esse. Obrigada, Rodrigo. Aliás, a Emma Thompson, realmente, ela é embaixadora desse movimento, né, o He for She, e ela tem uma frase incrível que ela diz: se não for agora, quando? E se não formos nós, ou vocês, quem? Então, a gente realmente tem que discutir e trazer essa conversa dentro dos nossos empregos, do campo. A gente tem que aproximar o homem e a mulher e realmente trazer essa força junto, não é verdade, Olaf? Sim, eu acho que é importante e interessante o que foi mencionado agora, de que o caminho é longo, certo? E que temos que trabalhar. Só um exemplo, a minha esposa e eu gostamos de correr. Então, indo para uma carreira, você fica nervoso, certo? Tem que ir ao banheiro antes de começar a carreira. E entramos, vamos ao banheiro. Eu entro, saio, e a minha esposa está ainda esperando na fila para entrar, certo? Uhum. E quem construiu esse banheiro? Provavelmente um homem. Porque não pensou realmente em as necessidades, que as necessidades são diferentes. E pensando em a Yara também, a Yara foi construída principalmente por homens. E por isso temos um erro na construção que favorece aos homens neste momento. E temos que ajudar para corrigir essa situação. Porque se não corrigimos, não vamos ser a empresa, não vamos que queremos, não vamos poder oferecer a nossos clientes, a nosso mercado, o que eles realmente precisam, porque os consumidores da comida ao final do dia, bom, é a metade homens e a metade mulheres, certo? Então, nós temos que entender melhor qual é essa necessidade e por isso temos que avançar. Hoje, 25% dos líderes da Yara são mulheres. Nosso objetivo é que dentro de uns anos seja 50-50, porque não existe a razão por que seja diferente. Mas temos que trabalhar para chegar a esse ponto. Isso é um trabalho duro e importante. Sim, um trabalho constante e a gente trazer isso para conversas, reunião, grupos. Eu acredito que seja uma maneira eficaz de corrigir isso. Até porque o talento vale muito. Então, o estudo, até como a Cíntia comentou agora há pouco, ela está se especializando em inteligência artificial. E é uma área que também é desafiante. Não é verdade, Cíntia? Como que é isso? Como você enxerga a participação hoje em dia? Até porque com a pandemia tantos processos foram acelerados. Como você enxerga essa condição? Você acha que é um desafio trabalhar nessa área para uma mulher? Apesar de a Sênior ser super inclusiva, né, assim como o Rodrigo mencionou da Bayer, nós trabalhamos nas 5 dimensões também. Temos uma pesquisa de clima quinzenal, então a gente monitora muito bem, uma preocupação muito grande na formação de lideranças. Acabamos de revisar todas as competências, como bem a Aline falou, né, da questão do cuidado, do ouvir, da disponibilidade. Mas falar de tecnologia em si, a gente fala de choque de gerações, porque é um time muito novo, falando ali dos programadores que estão mergulhados, e fazer o casamento disso com o agronegócio é muito interessante, né? Eu comparo um pouco como o que a gente tem ouvido falar das tecnologias exponenciais, né? O que é isso? Nós fomos treinados a pensar de uma forma linear. Eu acho que é uma questão de mudança de modelo mental mesmo. A gente foi acostumado a acreditar que o tempo passava em decorrência ao que a gente estava habituado a viver com os nossos avós, e assim foram sendo criadas as crenças, foram as formas como nós fomos criados. Falar do exponencial agora, fazendo essa analogia à inteligência artificial, é você abrir a expansão da tua cabeça para pensar que
a tecnologia tem tudo a ver com o agronegócio quando nós estamos discutindo as questões humanitárias, né? Que a tecnologia ela vai ser usada para, a gente sonha, né, para acabar com a fome no mundo, por exemplo, ou com questões ambientais. Então, a gente começa a trabalhar com propósito. Eu acho que aqui eu faço um gancho, né, de ter propósito. As pessoas acreditam em propósito, compram por propósito. Em tecnologia, a gente fala muito do Golden Circle, que é o why, né, o porquê nós fazemos determinada coisa, por que a gente cria um produto, ou por que a gente interage com o campo. O que está por trás de tudo isso? É botar uma tecnologia dentro de uma fazenda? Não. É o propósito de promover mais alimentação para o mundo, de, quiçá, acabar com a fome, ou de promover uma inclusão que seja digital, ou da própria mulher, falando de gênero, dentro da fazenda, que muitas vezes está aquém de um papel que ela poderia estar desenvolvendo por falta de formação. A gente tem questionado muito tudo isso, tá? Então, assim, eu acho que eu trago essa questão do exponencial, como é que a gente treina a nossa cabeça para pensar diferente, de uma forma acelerada e com propósitos maiores do que simplesmente o nosso trabalho no dia a dia, né? Se não formos nós, quem? Né, Roberta? Exatamente. Se não formos nós, temos que nos questionar. E até queria perguntar para você, Aline, nesse sentido, crenças limitantes. A mulher tem muitas crenças limitantes. A gente tem a síndrome da impostora, a gente acha que às vezes não é capaz, fica insegura, quando na verdade tem o conhecimento, mas não tem a segurança, e isso pode impedir a mulher de ser uma líder dentro de uma propriedade rural, até ser uma líder dentro de uma empresa grande do agro, como a Bayer e como a Yara. O que você diria para a mulher, agora que está vendo a gente já tendo essa conversa bem próxima, né? Como pensar, como mudar essa chave para também se preparar para esse novo mundo que a gente está vendo aí pela frente? Então, eu acredito que não é nem pode, é o que acontece muitas vezes. Buscamos a questão do conhecimento e na hora de praticarmos a gente fica mais insegura, tende a ficar mais insegura em função até do nosso próprio meio, né? Então, por isso que é muito importante, eu acredito muito, assim, você falou em inteligência artificial, eu acredito muito no desenvolvimento da inteligência emocional para que a gente possa, sim, se afirmar, se reconhecer. E isso inicia nesse reconhecimento, não tem como termos confiança se não estivermos com a mente aberta. Fala tanto em mindset de crescimento, e eu acredito que o caminho começa por aí. Roberta, posso fazer um comentário? Por favor. É que você fez uma pergunta muito interessante, e tem um estudo de Harvard que eu acho que é bem interessante compartilhar com quem está nos assistindo. Isso foi feito um levantamento nas empresas, mas isso vale para outros setores, e que quando você coloca uma posição, né, busca candidatos, e você fala, olha, esses são os 10 requisitos que nós estamos buscando para essa posição. Esse estudo de Harvard demonstrou que é o seguinte, quando as mulheres olhavam os 10 requisitos, se elas não tivessem 7 ou 8, elas não aplicavam para a posição. Os homens, se eles tinham 3 dos 10, eles já se aplicavam para a posição. Olha como é interessante, porque isso nos faz a pensar como mentores, como coaches na organização, de como a gente pode estimular e trazer igualdade de oportunidade, né? Como você pode, através desse tipo de conhecimento, estimular que as mulheres se apliquem para uma posição, que elas são capazes para fazer aquela posição, porque muitas vezes elas têm 5, 6, 7 suficientes para ocupar aquele cargo e muitas vezes nem se candidatam, né? Então, esse tipo de conhecimento, esse tipo de awareness, né, que a gente fala muito dentro das organizações, é fundamental para que a gente consiga trazer, mais uma vez, o que nós estamos buscando aqui, equidade de gêneros, igualdade de oportunidades. Não, sem dúvida, super bem pontuado, Rodrigo. Até a Adriana, eu gostaria de compartilhar contigo, Adriana, que tem muita informação aí também com o trabalho que ela desenvolveu na ONU Mulheres. Vocês também trabalham com empoderamento, a ONU Mulheres trabalha com esse empoderamento feminino, que é até uma palavra que a gente pensa, nossa, empoderamento feminino, até a gente fica meio assim de conversar sobre isso, né? Mas de que maneira que a gente pode enxergar isso? Realmente, como o Rodrigo compartilhou com a gente, para que a mulher seja também mais arrojada nesse sentido, né? Porque às vezes não, eu não consigo, e consiga negociar salários e conseguir falar não, e se posicionar. Realmente, como que você enxerga isso, Adriana,
com o seu trabalho quando você desenvolveu aí na ONU Mulheres do Brasil? Acho que o trabalho que eu desenvolvi na ONU Mulheres, que eu continuo desenvolvendo aqui na UI e que a gente desenvolve com várias empresas desenvolvem, é sempre essa balança, Roberta. A gente tem que trabalhar o meio, a gente tem que trabalhar os gestores, as gestoras, as regras institucionais, para que elas realmente sejam mais inclusivas, para que elas realmente, como o Olaf falou, elas foram construídas num modelo muito masculino, né? Então, não foi de propósito, mas elas foram construídas pensando num tipo de persona e elas acabam não sendo incluídas com as outras. Então, a gente precisa trabalhar esse pilar, mas o outro pilar que a gente precisa trabalhar são com as próprias mulheres, né? Então, por exemplo, eu já falava disso com várias empresas quando eu estava na ONU Mulheres, e essa é uma iniciativa que a UI já tinha e que continua tendo. Por exemplo, tem um treinamento aqui que a gente trabalha 5 dimensões que foram baseadas num estudo de coaches que olhavam realmente de 5 dimensões que aconteciam com mais frequência entre as mulheres. E uma delas é a questão da autoconfiança, né? Então, eu mesmo que trabalho com isso, que estudo isso, né? Ensino os outros a fazerem diferente, de vez em quando tenho minhas recaídas de síndrome de impostora, né? A gente foi educada durante muito tempo para não ser exibida, para não aparecer, para parecer humilde, né? Muitas de nós não foi incentivada ao esporte, né? Então, a gente tem que falar para a gente mesmo e desenvolver técnicas, né? Então, por exemplo, hoje, quando eu tenho alguma recaída, eu digo para minhas amigas, não amigas só do pessoal, amigas que trabalharam comigo, para elas me lembrarem as boas coisas que eu sei fazer, né? Então, as mulheres que eu acho que o Rodrigo comentou, elas vão precisar de um pouquinho mais de incentivo para dizer, você está preparada, você consegue. Então, às vezes, quando elas falam, estou na dúvida, você às vezes quer ser empático e respeito. Não, acho que a gente tem que falar, não, pensa bem, você já fez isso, você já conseguiu isso, né? E claro que o mundo do futuro ideal é aquele onde homens são um pouquinho menos autoconfiantes, que quando só sabe 30%, provavelmente nem devia se candidatar, e mulheres são um pouco mais, né? Mas acho que esse balanço, o caminho do meio, acho que era Aristóteles que falou o caminho do meio, para mim, é a grande chave. Como a gente vai balanceando as coisas e como a gente vai tendo a intenção de mudar. Porque sem intenção a gente vai demorar muito. Exatamente, essa quebra de paradigmas. Então, isso é realmente quando a gente começa a analisar psicologicamente. Como trabalhar isso, Aline? Se você pudesse deixar aí 3 dicas para as mulheres que estão assistindo a gente agora, inclusive para mim, inclusive para a Cíntia, inclusive para o Rodrigo e o Olaf, que estão representando os homens aqui super bem e que estão realmente contribuindo para isso, e enxergam essa possibilidade e como juntos podemos ir muito mais longe novamente. Por favor, Aline, se você tiver 3 pontos para dicas nesse sentido para a mulher ser mais autoconfiante. Abri hoje falando sobre a importância de prestar atenção. Eu acredito verdadeiramente, né, nesse ponto, né? Precisamos prestar atenção àquilo que temos nas nossas potencialidades. Então, esse seria um primeiro ponto importante. O segundo, acreditar nesse ponto e ir em frente. Acredito que temos que ir em frente. Esse é o grande recado que eu gostaria de compartilhar com vocês na data de hoje. Realmente, essa é um aprendizado constante. Inclusive, Olaf, você comentou da questão da corrida e eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu fui a Sorriso, no Mato Grosso, viajava com a pandemia, a gente teve que mudar e se adaptar, realmente fazer esses encontros online. E eu fui num hotel em Sorriso. E quando eu cheguei lá, não tinha secador de cabelo. E aí o espelho era pequeno. E tudo bem, mas aí eu percebi que era um hotel realmente que era adaptado para o homem, não tinha sensibilidade de pensar que a gente vai ter que secar o cabelo, vai se arrumar, ou vai fazer esses pequenos detalhes que vão fazendo a diferença. Então, Olaf, eu gostaria de perguntar para você, como dentro de casa, esse olhar dentro de casa, ele pode mudar? A contribuição, por exemplo, com filhos, filhas, como está dentro de casa? Com certeza. Eu acho que, primeiro pensando em meu grupo de líderes, talvez, na Yara, é bem importante ter pessoas que têm autoconfiança, sim. Mas também é importante ter pessoas que podem
apresentar as dúvidas, certo? Apresentar as diferentes maneiras de ver uma coisa, porque em um grupo com só homens, é fácil que chegamos a uma conclusão muito rápido. Todos estamos de acordo, mas não é seguro que é a melhor decisão, a melhor conclusão. Certo? Precisamos de alguém que pode levantar a mão e dizer, mas temos pensado nisso, eu acho que temos que ajudar desde muito temprano. Na casa também, minha mãe recebeu 3 filhos, homens, todos os 3. Ela disse que nessa casa eu não vou ser a única que vai ser o trabalho. Então, desde o início, que eu me lembro, ajudar a preparar comida, ajudar a limpar a casa, ajudar com todo o trabalho no lugar, era para todos. Então, esse volta ao normal para os meninos, certo? Eu acho que se começamos lá, é muito mais fácil aceitar que somos iguais, ou devemos ter as mesmas oportunidades. Temos que poder participar todos. Isso é importante. Na Noruega, por sorte, começou esse trabalho há bastantes anos. Eu me lembro quando eu era pequeno, já as mulheres estavam dando essa peleia para mudar a sociedade. Eu acho que mudou, mas ainda hoje, quando vemos as empresas, vemos que não temos igualdade. Ainda não. Isso são 50 anos depois. Então, não temos 50 anos para fazer esta mudança. Eu acho que temos que usar as aprendizagens para fazer isso mais rápido. E todos temos um papel a jogar, com certeza. Muito bem pontuado, Olaf. E eu até gostaria de falar com relação a essa pandemia. Essa pandemia é bem interessante, que eu estava lendo um estudo que foi realizado lá nos Estados Unidos, em que agora o homem e a mulher, eles estão trabalhando de casa. Então, essa divisão de tarefas, ela ficou mais clara. E o homem também teve uma visão diferente da mulher, como que ela tem muito mais atribuições. Então, e isso, às vezes, impede a mulher de se desenvolver profissionalmente, de liderar, de correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Isso seja em qualquer área, né, que a gente está falando. E aí eu queria escutar, Rodrigo, um pouquinho dessa sua visão. A educação, começar dentro de casa, que não existe essa diferença, que um tem que ajudar o outro, complementar. Você acredita que esse é um caminho para essa nova geração que está vindo? O privilégio de ter 2 meninos e uma menina, né? Tenho 3 filhos. E essa citação que você fez me lembrou de um vídeo que eu assisti, que era cria suas filhas para serem corajosas. Né? É uma tradução de um termo em inglês, e para que elas sejam o que elas queiram ser, né? E isso me lembrou também um outro vídeo que eu assisti recentemente, onde uma menina mesmo, poucos anos de idade, ela estava revoltada quando ela via as camisetas na loja, né? Porque as camisetas dos meninos era seja aventureiro, conquiste o mundo, e a camiseta das meninas era princesa, binais. De novo, ela pode ser o que ela quiser, né? Mas a gente tem que estimular. E eu acho que o estímulo que a Adriana colocou aqui é muito importante, porque toda vez que a gente falar com inclusão e diversidade, seja ela de gêneros, de raças, LGBTI ou de pessoas com deficiência, nós temos que falar com os dois públicos. Com o ambiente, para que seja mais inclusivo. Então, para os meus filhos, para que eles tenham consciência disso, para que eles sejam mais inclusivos, para que eles respeitem. E também, no caso, se for de gêneros, para as mulheres, para que elas ocupem esse espaço, porque elas têm total capacidade para isso, né? Então, essa comunicação com os dois meios é fundamental quando a gente está falando sobre isso, né? E eu acho que sim, eu acho que começa isso, eu tento fazer isso, estou aprendendo muito de novo, mas eu tento fazer isso com a Luísa, minha filha,
para que ela seja o que ela quiser ser, porque ela tem condição e capacidade para ser o que ela quiser ser no futuro. O lugar de mulher é onde ela quiser, né? Por favor, por favor. Não, só complementando aí. Complementar, Aline, gostaria também da sua visão com relação a essa educação, não é? Realmente começar dentro de casa e essa questão da pandemia, o relacionamento homem e mulher, como tem essa divisão de tarefas desde o começo, ela realmente pode mudar. E ela impacta. Lá inseguras, direcionando os nossos trabalhos para a questão da casa como se uma coisa anulasse a outra. E eu não acredito nisso. Eu acredito que sim, que desenvolvendo, mais uma vez, a inteligência emocional, é possível fazermos melhores escolhas, adaptando a nossa carreira, sim, né, ao mundo da nossa família, a mulher como um pilar do afeto. Né? Então, eu acredito muito nessa adaptação. Eu costumo dizer que eu trabalho nas maiores escolas de executivos. Então, meu trabalho dentro do agronegócio é muito vinculado ao papel do homem. E que bom que nós estamos mudando o mundo, é assim que eu vejo. E, mais uma vez, né, poder deixar aí esse recado da importância de termos essa oportunidade em mostrar realmente quanto somos capazes de ir além. Porque somos, com as nossas potencialidades, que não são melhores do que as dos homens, mas são diferentes e que podem ser complementares. Sem dúvida, Aline, para buscar essa oportunidade, né? Abrir essa porta, essa oportunidade. Inclusive, agora eu estava pensando com relação ao agro, a gente está vendo muito esse processo de sucessão familiar, né? De se separar um pouco o que é família, o que é empresa, até porque as empresas agora e as líderes aí que estão assistindo a gente, realmente como elas têm que se posicionar e entender essa mudança. E existe uma resistência muito grande ainda com alguns pais para aceitarem as filhas como líderes. Inclusive, na semana passada, eu estive em uma propriedade rural aqui no interior de São Paulo e eu conversei com a proprietária. Ela disse que ela teve que sair para estudar, ela foi fazer agronomia contra a vontade do pai dela, porque o pai dela queria que ela fizesse outra faculdade, que ela pudesse ser uma mulher reconhecida fora da fazenda, porque ali não era lugar para ela, não era lugar para ela trabalhar. E ela disse que desde o começo ela sentiu isso. Ela sentiu que ela gostava, que ela queria voltar para lá. Mas foi um processo muito lento, ela disse, para conseguir fazer com que o pai aceitasse ela como realmente a sucessora de todo esse trabalho. Então, eu gostaria de te ouvir nesse sentido, Cíntia, também, se você pudesse compartilhar com a gente. Quando a gente pensa no agro, o agro dentro da porteira, essa dificuldade, às vezes, realmente da mulher poder assumir um posicionamento dentro da porteira. Você já acompanhou alguma coisa nesse sentido? Você tem alguma história para compartilhar com a gente? Já, inclusive, histórias compartilhadas aqui mesmo no Congresso, né, de mulheres que da noite para o dia se viram no desafio de ter que assumir
por perda de algum familiar a gestão da fazenda ou dos negócios e que achavam que não tinham a capacidade. E essa curva de conquistar o respeito, impor autoridade, ela foi bem difícil, né? A gente tem vários casos que foram compartilhados aqui. Eu acredito que seja uma questão cultural, da forma como nós fomos colonizados no Brasil, distantes do que acontece na Noruega, como o Olaf compartilhou com a gente. Eu acredito em educação de berço mesmo, dentro de casa, né? Eu acho que a gente planta a sementinha lá, e onde as coisas começam a mudar de verdade, falando de mindset, de modelo mental, de cultura. De fato, quando a gente mergulha no agronegócio, essa questão cultural, tradicional do homem, ela é muito forte, mesmo de pai para filha. Talvez ali a gente ainda tenha uma chave também para virar, apesar dessa sucessão. Tem várias mulheres de sucesso, várias clientes nossas que tocam o negócio e tocam muito bem. Como disse a Aline, né? Não é questão que nós sejamos melhores ou diferentes. Somos diferentes, na verdade, né? São skills diferentes, eu acho que a gente soma. E há sim essa dificuldade, mas é uma mudança crescente. Não, sem dúvida. Gostaria até que a Aline pudesse complementar nesse sentido. Como lidar quando é família, com o pai, dentro de uma propriedade rural? Como fazer essa transição? Como chegar próximo do pai e dizer: eu tenho capacidade, eu posso fazer isso? Porque muitos afrontam, mas como fazer essa ponte realmente para facilitar? Então, infelizmente, como a Cíntia trouxe, o dado que eu tenho, né, dos meus clientes, das minhas alunas, é que justamente assumem um papel de liderança só quando alguém morre, né? Então, que destino triste quando é assim. Por que não pensar no antes, né? Então, eu acredito muito a questão da comunicação, o quanto é importante em família, né, desenvolver uma comunicação assertiva em que as pessoas possam se sentir entendidas e compreendidas no sentido do alinhamento das expectativas. Eu acredito que essa é uma forma segura de aproximar pai e filha de geração a geração, para que possa ficar claro as expectativas familiares. Então, eu acredito muito numa comunicação, na afetividade, no estreitamento da relação entre pai e filha. Né? Acredito que esse é um caminho seguro. Muito bom. Adriana, gostaria de complementar nesse sentido, o que você acompanhou aí também com as empresas na área do agronegócio e o contato que você teve com produtoras também. Eu convivi muito com as mulheres do café, né, com a Aliança Internacional de Mulheres no Café, e é maravilhoso, você vê realmente muitas mulheres aí com muita capacidade fazendo negócios brilhantes, negócios diferentes, olhando o negócio de uma forma holística, né, indo direto ao consumidor. Então, a gente vê realmente muita inovação e transformação. Eu fico pensando, né, a gente está falando aqui do agro, mas serve para qualquer empresa familiar, e no Brasil a gente ainda tem muitas empresas familiares. Eu tenho orgulho do negócio que eu criei, eu mais gostaria que o negócio continuasse, né, deixar o legado. E para isso, realmente, é uma visão muito limitada pensar que só o seu filho homem vai poder, o seu neto homem vai poder fazer. Você deveria realmente prestar atenção em quem é a pessoa das suas próximas gerações que tem a maior capacidade e o maior interesse naquele negócio, né? Então, acho que essa comunicação de ambos os lados, e aqui eu acho que os homens têm um papel fundamental. Para eles, muitas vezes é muito mais fácil um outro homem ouvir o Rodrigo ou o Olaf do que a minha, eventualmente, como mulher. Então, colocar essas questões, né? Se a sua filha está se preparando, se ela ama onde ela está ali, né? Por que não ajudá-la? Por que não dar a chance a ela, né? Em vida, né? E não esperar você morrer para ela ter que se virar com aquilo, né? Então, eu acho que essa é puxar um pouco esse sonho. Eu acho que todo mundo que criou seu próprio negócio normalmente tem um amor grande que é deixar um legado. Eu acho que a melhor maneira é se apresentar realmente. Eu sou sua melhor chance de você deixar um legado que vai se perpetuar, né? Porque é que você vai desistir de mim se eu tenho a competência. Então, é isso. Mas não é fácil, não. E a gente precisa do entorno desses homens para ajudarem nessa conversa. Não, e deixar esse legado é algo muito interessante, a gente olhar por essa transformação, né? Eu até estava olhando aqui, anotei realmente esse desafio
que a gente enxerga pela frente e a comunicação no agro, como diz o nosso mestre Tejon sempre, é realmente muito complexa e a comunicação também precisa ser feita de uma maneira mais adequada dentro de empresas, dentro de universidades. A base é a educação e quando a gente fala dessa educação, o quão importante ela é para realmente desenvolver, não só a mulher, mas desenvolver de uma maneira geral a empresa. Inclusive, eu queria te perguntar, Rodrigo, como é que foi a escolha da Malu? Não é? Como foi muito bacana, a gente ficou muito feliz com isso, mas até porque essa comunicação, como a Adriana disse, em alguns momentos o homem ele fala muito mais fácil com o homem, ele quebra o gelo muito mais fácil, mas com a mulher, às vezes, tem que ter uma linha tênue, porque então como trabalhar isso dentro da empresa e como, por exemplo, um homem ser subordinado a uma mulher, como você enxerga isso? Berta, quando a gente tinha essa posição de presidente da Bayer do Brasil, né, a gente tinha um candidato que tinha 17 anos de experiência, tinha uma formação muito sólida, acadêmica, depois teve 17 anos de experiência de mercado, tinha conquistado excepcionais resultados de negócios em diferentes áreas, tinha trabalhado como gestores de pessoas, como líderes de líderes, tinha uma capacidade de conexão e talentos incríveis, assim, né, de conexão com o time, formação de times. E esse candidato também tinha, na verdade, uma possibilidade de conectar não somente com as áreas que atua aqui, mas globalmente também. E esse candidato foi selecionado para a posição, que é a Malu. Para mim, foi muito fácil a seleção da Malu. A Malu hoje ela é presidente da Bayer no Brasil pela competência, pelos talentos que ela tem, que são incríveis e são transformadores. Eu acho que para ela ter assumido essa posição, talvez ela teve que se provar mais do que eventualmente outros homens tiveram que se provar. Feliz pelo fato de ela ser mulher também, porque eu acho que exemplos são transformadores, né? Eu tenho um exemplo pessoal na minha vida, o meu exemplo de profissional na minha vida é minha mãe. Eu acho que isso me moldou como um profissional e, felizmente, eu acho que isso me ajuda hoje. E eu acho que exemplos são transformadores. Agora, foi muito simples, muito fácil de ter ela nessa posição por todas essas competências, esses talentos que eu comentei com vocês aqui, que ela traz para a posição. E eu acho que hoje a gente tem 36% de gestoras mulheres na Bayer, nós não temos ainda 50% que foi comentado aqui, mas eu acho que é uma jornada importante, E, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que, de novo, eu estou trazendo esse tema porque é muito interessante, né? Você estava citando dos pais com as filhas, dos gestores, que são os nossos vieses inconscientes. Como a gente tem que ter consciência de que a gente tem preconceitos estabelecidos, né? A nossa formação como sociedade, né? Se a gente falar de raças, então, aqui, a gente poderia abrir um capítulo enorme do que, hoje, para você ter uma ideia, 54% da nossa população são de negros, e nós temos 4,7% dos executivos que são negros. A gente tem uma distância muito grande. E não reconhecer isso é um problema sério para todos nós, né? Então, foi muito fácil. Foi super simples escolher a Malu como presidente da Bayer no Brasil. Que ótimo, muito bom ouvir isso. E eu gostaria, Olaf, de te perguntar, essa linha tênue, por exemplo, ter uma mulher num cargo de liderança e um homem realmente tiver que responder para essa mulher. Como que a sua visão nesse sentido, você acha que o homem ele é mais resistente de ter uma mulher como uma líder? Eu acho que, em geral, bom, talvez sim, em promédio, tem que dizer que sim. Eu contratei uma mulher. Bom, há 3 anos eu era o responsável por o resto do Latinoamérica. Estava morando nesse momento na Colômbia e contratei uma francesa para ser a diretora comercial nesse momento, há 3 anos. Depois eu mudei para Brasil e hoje ela é meu líder, justamente. Ela passou rapidamente na organização, justamente por a mesma razão que mencionou o Rodrigo agora.
porque ela é boa, ela tem uma visão para o futuro que outras pessoas não têm. Não é porque, bom, talvez é porque ela é mulher, mas não, eu acho que não é isso o principal. Ela era a melhor candidata para a posição que eu escolhi e também a posição que agora tem. Para mim, é fácil aceitar isso porque ela é boa. Ela é uma profissional muito competente. Trabalhar com profissionais competentes é fácil, é um gosto, de fato. Não, exatamente, é até um orgulho, né? Afinal, foi você que a contratou, então, assim, que interessante isso, né? E realmente ter esse tipo de crescimento, reconhecimento, isso é realmente muito, muito bacana, gente. A gente está indo para os nossos 5 minutos finais e eu gostaria de dar agora a oportunidade de cada um de vocês realmente finalizarem essa nossa discussão, trazendo uma mensagem para as mulheres, para nós, mulheres aqui, que eu trabalho fora da porteira, você que está aí assistindo a gente, que trabalha dentro da porteira, ou enfim, na diversidade da cadeia do agronegócio, aí, realmente, em diversos setores. Então, por favor, Cíntia, eu gostaria de começar contigo para deixar essa mensagem. Eu acho que o Olaf trouxe aqui a questão de olhar para o futuro, né, da sua líder agora, né? Pensar em legado, como disse a Adriana, né? O mundo, o agro, o mundo que a gente quer, ele começa aqui hoje, na mão de cada um de nós. Então, eu queria deixar esse recado da responsabilização, né? Dessa questão de sair de si mesmo, como a Aline trouxe diversas vezes aqui, e de se entregar a entender, acolher, a orientar o outro. Eu acho que essa é a melhor forma, talvez uma das únicas, de fato a gente promover essa mudança cultural e de diversidade no nosso espaço e irradiar isso no entorno, dentro das nossas organizações e na própria sociedade. Então, assim, que a gente saia de nós mesmos com essa visão de futuro a partir de agora. Obrigada. Lembrando que a gente tem 4 minutos, vou pedir para, por favor, todos serem breves. Aline, por favor, as considerações finais. A minha mensagem é justamente mostrar que somos, sim, muito capazes de ir além. Acreditem nisso. Adriana? Acho que é essa intenção, e essa intenção é uma combinação. Aumente o seu conhecimento, entenda os fatos, não repita o assunto e faça as suas ações. Mesmo que ela seja pequenininha, todo mundo pode fazer sua parte, senão a gente não vai chegar lá. Rodrigo, por favor. Minha mensagem final é: vamos ser a mudança que a gente quer ver no mundo e vamos se unir às pessoas que querem fazer essa mudança. Tem muita gente bacana, só olhar esse painel aqui, eu fiquei super encantado de participar. Tem muita gente bacana querendo fazer a mudança para o melhor. Então, vamos ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Vamos fazer nós mesmos. Olaf? Sim, para todos que estão participando no Congresso, obrigado pelo convite para participar. Obrigado por nos desafiar um pouco e continua desafiando nós, porque nós temos que participar nisso. Se alguém quer entrar na área, tem um talento que podemos usar, bem-vindos. Estamos procurando talentos em todos os lugares. Muito obrigado. Obrigada, Olaf. Aí fica a dica, gente. É exatamente isso. Vamos procurar. Vamos nos candidatar. Temos 3 das condições ali, das 10, como mencionou também o Rodrigo. Vamos nos candidatar. Vamos acreditar em nós mesmas. E a gente não quer ser, a mensagem que eu gostaria de deixar aqui para vocês, a gente não quer ser diferente, nem melhor. A gente quer ter oportunidades iguais. Então, para isso, a gente também precisa olhar para a gente e se proporcionar isso, não é verdade? Então, mais uma vez, muito obrigada, muito legal estar com vocês, adorei também fazer esse bate-papo, eles por elas, e vamos seguir juntos aí, cada vez mais fortes, também no nosso agronegócio, lógico, que é a locomotiva do nosso país, não é? Priscila? Vou entrando aqui, Roberta, que bate-papo rico, né? Muito legal a gente ouvir isso mesmo. Eu acho que a gente começa fazendo isso porque os homens do futuro
vem de nós também, né? A gente que está Exatamente. educando esses homens, eu que tenho um filho de 5 anos, posso dizer isso, é através da avó, é através das mulheres, respeitando. Então, que bacana essa conversa. E a gente, claro, vai para mais um sorteio, né? Eu vim aqui para entregar um sorteio. Olha, esse é um Sem super dúvida. sorteio para todo mundo aqui que acompanha. Eu vou entregar agora um iPhone 11, hein? E eu vou entregar na mão, por favor, Sensacional. do